Yeah. Mas eu vejo esses testemunhos como confirmação do Senhor nas nossas vidas, nessa comunidade especial. Né? Nós vemos lá em Atos 42, né, a descrição da igreja, a primeira igreja. E eram essas coisas que aconteciam. Sinais e maravilhas, desce o Espírito Santo, empodera o povo, e todos estavam unidos, né, no partir do pão, nas comunhões, nas orações. E sinais e maravilhas era natural, aconteciam. E nós, glória a Deus, nós temos presenciado esses atos, né? A Liz, a Raquel, a Alice e tantos outros, né, testemunhos nós presenciamos nesses últimos tempos. E glória a Deus por isso, amém? Isso é motivo de muita alegria. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, meu irmão, lá no livro de Esther. Esther é um livro curtinho. E eu gosto desses livros curtinhos, sabe? Eu gosto, particularmente eu gosto. Porque numa sentada você lê ele todinho, né? Você vê toda a história. E o livro de Esther aqui é um livro muito peculiar, vamos dizer assim. E que talvez seja ou talvez o único livro que não menciona a palavra Deus. Não fala Deus no livro de Esther. Curioso, né? Curiosidade, grava aí, hein? É talvez o único livro na Bíblia que não menciona a pessoa de Deus, assim, o termo Deus, mas a gente sabe que Deus está agindo em todo momento, né? Deus está movendo e agindo na vida aqui de Esther, do seu primo ou tio, esse parente dela, Mordecai ou Mardoqueu, depende da sua tradução, porque não tem como não ser Deus. Não porque está na Bíblia, obviamente, está na Bíblia, então a gente sabe que é Deus. Mas você olha esse testemunho, essa estrofe assim, se não for Deus, é mentira. Não tem como. É muita bênção. Que nem o caso da Raquel e da Alice, não tem como não ser Deus, pô. Agindo, curando e mudando o cenário. Tantas coisas poderiam acontecer, tantos cenários. E meu Deus, depois de uma semana ela está aqui entre nós. Foi para a escola já. Pô, se não for Deus, irmão, é o que então? Me explica aí. Não tem como. Né? E essa história retrata também Deus. Mesmo não mencionando Deus, mesmo não citando Deus, nós vemos Deus agir. E glória a Deus por isso. Mas então, meus irmãos, só uma breve, eu vou tentar ser bem breve, né? Nessa introdução. O povo aqui estava exilado, o povo estava cativo. E tem aqui um personagem, um rei, imperador, Assuero. Ou então nós podemos dizer que ele é o rei Xerxes. Sabe daquele filme lá, Os 300? Quem já assistiu 300? Hoje eu vou falar dos 300 lá. Então, é esse cara aqui, esse camarada lá que está no papel do Rodrigo Santoro. É esse camarada aqui. E diz que o rei Assuero, né, se empolgou, se animou e fez uma grande festa. Salvo engano, 180 dias de festa, bebida, comida e tudo que podia ali, né, de acordo com a moral deles. Imagina, né? A bagunça que era 180 dias. No final de 180 dias, ele não fica contente não, ele fala, não é pouco. Mais 7 dias de festa, ele decreta, só que agora para todo mundo. Isso mostra quanto ele era poderoso, quanto ele era rico, porque ele determina. Todo mundo, sem exceção, pode comer e beber à vontade. Sem restrições. Não há limites. E diz que em um certo momento da festa, ele já meio, né, alegre, o texto fala, diz que ele estava alegre por causa da bebida, ele manda chamar a sua esposa. E a esposa também estava em outra festa, só que só com as mulheres. Era o clubinho, né? Festa dos meninos e festa das meninas. E ele manda chamar a sua esposa, traz ela com uma coroa toda bonitona, que eu quero me exibir. Eu quero, né, mostrar o quanto a minha rainha é linda. E ela fala, não vou. Sei lá por qual motivo, ela se recusou a se apresentar na presença do rei. Imagina, pô,
ficou feio na foto, né? Rei Xerxes. E a rainha era Vasti. Não vou não. Manda dizer que eu não vou não. Eu não vou. E ele fica enfurecido, diz a Bíblia, que ele fica bravo. Como pode? Que vergonha! Que constrangimento perto dos meus amigos. Eu mando chamar e não vem. E ele chama os seus conselheiros. E eles decidem que então que ela vai ser então desempossada. Pode dizer desempossada? Ela perdeu o cargo. Tira ela do cargo. Não vai mais ser rainha não. Que vergonha é essa? E a partir daquele momento Vasti ela deixa de ser rainha. Ela perde o direito sequer de apresentar na presença do rei. Se ela se apresentasse, aí o negócio seria bem diferente. Ela poderia perder a vida dela. Então, um rei precisa de uma rainha, não é verdade? É ou não é? Não é bom que o homem seja só. E no caso dele também, eu não posso ficar sem rainha. Vasti não me serve mais, mas eu também não posso ficar sem rainha. Então ele faz um concurso lá para quem seria a rainha da vez. Quem seria a escolhida. E dentre tantas mulheres, tantas pessoas, lindas, maravilhosas, está aqui Esther, a improvável. Ninguém imaginaria de tantas, do próprio povo de Xerxes, de Assuero, ele escolhe justamente Esther. É Deus ou não é, irmão? Não foi citado Deus, mas não tem como ser. E é impressionante que ele escolhe e ele nem pergunta. Então, filha, você é da onde? Qual o nome do seu pai, né? Hoje não sei se fazem mais isso, né? Né, Zaya? Não sei se faz mais isso. Mas nas antigas fazia, né? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Você mora aonde? Nasceu aonde? E puxa lá o prontuário, a capivara, né? Para saber de onde você vem. Ele nem faz isso. Ele nem sabia que Esther era uma cativa do povo dele. E ele escolhe mesmo assim. E é dentro desse contexto, meus irmãos, que nós vamos trabalhar. Deus age nos bastidores. Talvez você não está enxergando Deus na sua vida. Está tão difícil a situação. É BO em cima de BO. É problema em cima de problema. E às vezes você, pô, onde está Deus? Eu não enxergo Deus. Acho que Deus me abandonou, acho que Deus esqueceu de mim. Mas você pode até não enxergar, meu irmão. Mas Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Deus está intervindo. Amém? Nós cremos isso. Porque a palavra diz, mas pela fé. Nós cremos, Deus não nos abandonou. Não tem base bíblica para dizer que não, realmente agora Deus me abandonou. Não tem como, é impossível Deus te abandonar. Você pode até abandonar Deus. Na nossa ignorância nós fazemos isso, mas Deus não faz isso. E nós vemos isso. Então abra lá no capítulo 4, versículo 14. Irmãos, me ajudem aí, tá? Eu estou sem relógio, sem nada. Quando faltar 5, alguém sinaliza para mim 5? Só para eu não perder aqui, tá? Dezão, você me ajuda nessa? Valeu, Dezão vai me ajudar, tá? Eu estou sem relógio, senão a gente vai até 1h da tarde aqui. Então, nesse contexto, irmão, mas tinha um danado, um irmãozinho lá, um filho que ele se invocou contra os judeus. E ele começou a armar contra os judeus. Por quê? Aí entra o Mordecai. Mordecai, não, eu não vou me prostrar não, cara. Eu não vou me prostrar perante rei, perante contra ninguém, não, ué. Eu me prostro só perante Deus e já era. E pronto, acabou. Traduzindo a minha versão, tá? Foi mais ou menos isso que ele falou. Aí Amã, não aquele Amã, o general, mas esse Amã, o Ramã, ele se revolta, cara. Não, a gente tem que... Só que a revolta dele era com Mordecai, né? Mordecai que deu a mancada no olhar dele. Eu falei, não, mas o problema na verdade não é o Mordecai. O problema é esse povo todo, cara. Esses judeus aí, né, afrontosos, onde se viu, são cativos e querem fazer graça aqui entre nós, tem que se prostrar assim. Então Ramã, ele vai lá e se levanta e vai lá e engambela o Xerxes para fazer um decreto para aniquilar todo o povo judeu. E Mordecai está sabendo disso.
E Esther também sabia disso. Só que Mordecai fala assim, e aí? E nós vamos entrar aqui, tá? Senão só vou eu falando aqui. Então, Mordecai, Esther, capítulo 4, versículo 14 em diante. Está dizendo aqui Mordecai conversando com Esther, alertando a Esther do que estava por acontecer. Versículo 14. Porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para a conjuntura como está é que você foi levantada como rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai. Era recados, né? Não estava presencialmente. Então Esther falou, fala então para Mordecai então isso aqui, leva para ele. Vai, junta todo o povo, todos os judeus que se acharem em Suzã, que era uma cidade, e jejuem por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Então, Mordecai vê a situação. Ele tem essa visão. Não é em vão Esther está onde ela está. Não é por acaso. Realmente, ela pode ser até bonita, formosa, mas não é por acaso. Ele vê que Deus tinha um plano, um projeto na vida de Esther. Esther está lá tranquila, vendo o circo pegar fogo, vendo o povo sendo prejudicado, ameaçado de morte. Já tinha decretado, era questão de dias, o povo seria aniquilado. E ela talvez está lá em estado de choque, não fazendo nada. Alguns dizem que ela, está tranquila, eu sou rainha, nada vai acontecer comigo. Engano dela. Porque mais cedo ou mais tarde a verdade ia vir à tona. Uma hora ou outra iam falar, essa mulher é judia, sabe aquele povo que você destruiu? Então, ela é daquele povo. E ela também ia sofrer aquele dano. Mas ela está ali sem fazer nada. E seu tio fala assim, se você acha que tá bom para você, não. Deus vai levantar alguém, cara. Deus não vai deixar o povo dele perecer. Deus não vai deixar o rei, ou até esse Ramã, destruir. Ele não vai permitir. Mordecai tinha clareza, certeza, até baseado na palavra, no que ele conhecia de Deus, que Deus não ia permitir que o povo fosse aniquilado. Ele fala assim, mas você, cara, se você não se posicionar, você que vai ser prejudicado. Você e a sua casa. Então, meus irmãos, Deus usa pessoas comuns para cumprir o propósito dele. Amém? Deus usa pessoas comuns. Esther é uma pessoa comum. Que Deus foi lá e levantou, colocou ela numa posição de destaque. Uma posição que ela podia exercer algum tipo de influência, mudar, fazer pelo menos alguma coisa. Só ela realmente tinha acesso ao rei. E com muitas restrições, diga-se por passagem. Não é assim também, oba-oba. Mas se alguém podia fazer alguma coisa naquele cenário, era Esther. Uma pessoa comum, do meio do povo, que Deus levantou. Então, às vezes a gente pensa, não, poxa, quem sou eu? Misericórdia. Logo eu estou cheio de pecado, eu sou cheio de erro. Eu cheguei agora. Irmãos, Deus ama esse cenário. Se olha na Bíblia, Deus ama esse tipo de pessoa. Que chegou agora, que é simples, que não tem capacidade aos olhos humanos. Como já falei em outras ministrações. Quem diria que os discípulos fariam o que eles fizeram? Eles não tinham capacidade nenhuma. Talvez muitos eram até iletrados. Nem sabiam ler, nem sabiam escrever. Pessoas simples. E Deus escolhe eles e faz uma revolução a partir de 12 homens. Obviamente que vai aumentando e multiplicando. Mas eles eram os principais, vamos dizer assim, que Deus iria fazer o que tinha para fazer. Moisés, sério, dentre tantos, Moisés. Tinham tantas outras pessoas, tenho certeza que tinham muitas outras capacitadas, instruídas,
que estava ali no meio do povo, que o povo certamente ia aceitar, porque, se você não conhece a história, por muitas vezes, o próprio povo de Israel tentava matar Moisés. Quando ele vinha com uma praga, e o faraó, ao invés de libertar o povo, ele arrochava, o povo se enraivecia, ficava bravo com Moisés, a ponto de maquinar para matar ele. Doideira, né? Olha a história. E tantos outros exemplos, meus irmãos. O próprio Davi, nem lembrado foi pelo seu pai. Tinha gente muito mais bonita, muito mais forte, muito mais capacitada, que tinha muito mais influência, e até pela região seria escolhido. Ele não era o primogênito. E mesmo assim Deus foi lá e usou Davi. Então Deus usa pessoas comuns. Irmãos, Deus usa você. Amém? Deus usa você. Só que às vezes a gente está extasiado, a gente está vendo a situação acontecer nas nossas vidas, na sociedade, no nosso bairro, né? Dentro da nossa própria família, nossos parentes, e a gente assiste o de camarote, a casa caindo, e a gente assiste camarote, sendo que nós temos a unção do Espírito Santo, a minha autoridade, para dizer, ó, está errado isso aí. Não faça dessa maneira. Por meio da palavra, como nós estudamos na escola dominical, que a nossa vida é pautada na palavra. Amém? Sua vida é pautada na palavra? Então você é um escolhido aí para isso, para esse serviço. Amém? É isso, irmãos. Só que, irmãos, não é só mil maravilhas, não é verdade? O que ela diz lá? O último recado dela para o seu tio. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. E 4. Aqui no versículo 16, finalizando ali, né? Ela pede para os homens jejuarem, o povo jejuar em favor dela. E ela fala também que eu vou jejuar com as minhas servas. E ela termina assim, ó: se perecer, perecica. Ou seja, ela sabia que o treino ia ser fácil. Ela sabia que poderia acontecer algo de ruim com ela. Que não é oba-oba. Não tinha certeza sobre a vida dela. Assim como nós falamos algumas mensagens atrás a respeito do posicionamento de Jonas, que ele fala, pô, se Deus agir em nosso favor, tudo bem. Porque ele pode nos salvar, seja com muitos ou com poucos. Ela teve o mesmo sentimento. Orem por mim, cara. Jejuem por mim, pelo que eu tenho para fazer. Eu também vou jejuar. Eu também vou pagar o preço. Mas mesmo assim, eu posso perecer. É assim nas nossas vidas, irmãos. Não há garantia de nada. A não ser a salvação em Cristo Jesus, não há garantia de nada. Os problemas, as dificuldades, as provações, os desconfortos das nossas vidas fazem parte. Às vezes as pessoas falam, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo para você. Fica tranquilo que você vai caminhar de vitória em vitória, de glória em glória. Eu me lembro aquele vídeo lá, né, aquele pastor que falou, mentiram, viu? Mentiram. Porque realmente, irmãos, não há certeza. Se nós olharmos no Novo Testamento, a não ser João, todos os discípulos morreram pelo Evangelho. Paulo, coitado, morreu, foi espancado, chibatado, humilhado, em praça pública, arrancava a roupa dele, uma humilhação, em favor do Evangelho. Certo momento ele queria ir para uma cidade, e ele foi impedido pelo Espírito Santo, e ele vai para outra cidade, onde o Espírito Santo queria chegar, que ele fosse. Quando ele chega lá, ele prega o Evangelho, e o que acontece depois? Ele leva uma sova em praça pública. A tradição bíblica fala que ele arrancaram a roupa dele, maiaram ele na chibata, prenderam ele no cárcere. Que doideira é essa? Como assim? Você manda, eu queria ir para um lugar, agora você manda eu para outro lugar, para pegar o Evangelho, para eu ser surrado, para eu apanhar? Mas é assim, meus irmãos. Mas mesmo assim, a única clareza, a única certeza que nós devemos ter, a nossa alegria deve estar somente no Senhor, em fazer a vontade dele. Doa o que doer.
E vai doer. É difícil. Situações ruins vão acontecer. Já aconteceram, por que não vai acontecer? Se aconteceu com tantas outras pessoas, por que não vai acontecer comigo? O que eu tenho de especial que comigo nada de ruim acontece? Qual que é o segredo que desconfortos não acontecem comigo? Ela teve que se posicionar e sabia que aquilo seria prejudicial à própria vida dela. Mas ela sabia, não, eu preciso participar disso. Eu sei o que Deus tem para fazer nessa nação. Ele vai libertar, Ele vai restaurar Israel. Eu não quero ficar de fora disso. Amém? Que você não fique de fora, irmãos. Doa o que doer. Por mais difícil que seja, que você não fique de fora disso. Se posicione. Viva o que Deus tem para a sua vida. Amém? Viva o que Deus quer para a sua vida. Não fuja. Talvez Mordecai estava vendo, pô, Esther está fugindo, cara. Ela está vendo todo o povo ser prejudicado. Ela está vendo a nação sendo ameaçada. E ela não está se posicionando. Alguém que era uma referência. Alguém do nosso povo lá no meio, lá, que pode mudar esse cenário, que realmente pode fazer alguma coisa, não está fazendo nada. E talvez nós somos assim também. Diante dos problemas, é melhor fingir que não está acontecendo. É melhor fingir que não tem problema, que nem eu preguei algumas vezes, né? É melhor fingir que não tem um problema. Afinal de contas, eu estou de boa. O problema não chegou em mim ainda. Ela estava tranquila, tinha servas, talvez comia do bom e do melhor, se vestia do que tinha de melhor, porque era rainha. E o povo todo na desgraceira, perdão a palavra. O povo todo sofrendo. E ela fugindo. Mas Mordecai, seu primo, seu tio, seu parente, ele dá esse alerta. Será que não foi para esse tempo que você foi levantado? Tudo que você viveu, tudo que construiu a sua vida é justamente para esse momento. E foi, irmãos. Foi exatamente para aquele momento. Se você ver depois o discorrer da história, foi só paz, foi só glória. Foi para aquele momento que Deus levantou Esther. E nada mais, Esther, é para isso, cara. Faz isso. E assim nas nossas vidas. Às vezes você está enxergando o problema e você não está fazendo nada. Talvez Esther fale assim, não, eu não vou fazer nada não, Mordecai que faça. Afinal, começou por ele, né? Ele que está causando aqui no meio do povo, então ele que resolva. Não terceirize, amém? Não terceirize aquilo que Deus quer fazer por meio da sua vida. Mas também não tenha a ilusão que Deus não vai fazer. Que se não for por você, Deus não vai fazer. Não, Deus vai fazer. Mardoqueu diz assim, Deus vai levantar alguém, cara. Não ache que Deus não vai fazer alguma coisa. Ou você participa, se envolve e faz o que tem para fazer, ou então Deus vai levantar outro. Talvez Mardoqueu está falando assim, ó, pode ser até eu nessa história, hein? Eu estou me posicionando, eu estou fazendo alguma coisa. Talvez seja até eu. E a sua casa vai ser prejudicada. Você e a sua casa. Então, irmãos, não tenha a ilusão de achar que Deus não vai fazer. Que Deus não, se o Andrezão não fizer, poxa, é agora, nossa, eu queria tanto que acontecesse, mas o André não quer. Se o Andrezão não quiser, Deus vai levantar outro. Se eu não quiser, irmãos, Deus vai levantar outro. Não ache. Entende que isso é uma graça do Senhor. Participar do que Deus está fazendo. Do mover de Deus. Mas, volto a dizer, exige posicionamento. Por vezes, irmãos, talvez não, mas por vezes, 99 das vezes, vai exigir de você o desconforto. Vai exigir de você mudança na sua vida. Aquilo que você fazia, você não vai dar mais para você fazer. Você vai ter que se posicionar. Amém? Dentro da sua casa, dentro da sua família, com você mesmo. Às vezes nós somos o maior empecilho daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E por vezes a gente terceiriza. Eu sou assim porque é o fulano que não faz nada. Não é? Não é assim, Isaías? Fala a verdade. Você já ouviu muito isso? Eu já ouvi já. Eu sou assim porque é de fulano.
O fulano não faz, por isso que eu sou assim. Né? Como nós estávamos conversando, né, ontem, a respeito da nossa história, toda a nossa construção familiar. Eu sou assim porque eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com meu avô. Para de terceirizar. Às vezes você está impedindo o que Deus tem para fazer na sua vida. Falando, mas fulano tem que fazer, aí eu vou fazer. Se o outro fizer, aí eu faço. É com você, meu irmão. É com você. Deus pode usar os Mordecais. E glória a Deus, Ele sempre levanta os Mordecais na nossa vida. Mas é você que tem que fazer. Ele vai levantar pessoas para te alertar, para te posicionar, para abrir os seus olhos, para te apontar um caminho, uma direção. Mas se você não fizer, irmão, não tem como. O trem é com você mesmo. A responsabilidade é sua. A autoridade é sua. É você que tem que saber gerir isso, com a ajuda do Espírito Santo. Mas que em nome do Senhor Jesus nós possamos nos posicionar, amém? É isso que nós devemos fazer, nos posicionar. E a fé exige coragem. Amém? Exige coragem, meus irmãos. Eu fico imaginando ali, por isso que ela falou, orem por mim, jejuem, porque, eu tô com muito medo. Ela sabia onde ela estava entrando. Você vai ver no texto que se alguém se apresentasse perante o rei, e se o rei não estendesse o seu cedro, dava ruim para a pessoa. Era um sinal de graça do rei quando ele estendia o cedro. Beleza, pode vir, está liberado. Agora, se ele não fizesse isso, dava ruim. Era um decreto já, morreu, perdeu. Então ela tinha medo, irmãos. Ela sabia, eu sou a pessoa que pode mudar esse cenário, que eu tenho influência para fazer alguma coisa, mas eu tenho medo, cara. Orem comigo. Sabe quem eu lembro, irmãos, com esse pedido de Esther? Jesus. Jesus, na noite que ele foi traído, que ele seria morto e sepultado, o que ele fala para os seus discípulos? Orem comigo, cara. Orem comigo. A minha alma está aflita. Eu estou extremamente angustiado. Eu sei que sou eu que tenho que fazer esse negócio. Afinal de contas, eu vim para isso. Talvez ela estava tendo o mesmo sentimento. Puxa, realmente sou eu, cara. Mas eu estou morrendo de medo. Isso é humano, não é verdade? Isso é humano. Mordecai não manda um recado para Esther. Então para com isso, para de graça. Para de medo. Para de frescura, como infelizmente algumas pessoas dizem, né? Para de graça. Mordecai, beleza, nós vamos orar. Nós vamos jejuar. Ora aí também. Ela falou, eu vou orar, eu vou chamar minhas servas. Jesus fez a mesma coisa, irmãos. É natural nós termos medo. Nas zonas de desconforto, é normal, é natural. Mas o que nós devemos fazer quando esses períodos de desconforto, de medo, de você saber, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei, cara. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que vai ser o que vai acontecer comigo. Você já viu esse momento assim? Eu já vi, cara. E é terrível. De você saber, eu tenho que fazer, mas eu não sei, cara, o que vai acontecer a partir desse momento que eu fizer. E nesses momentos, irmãos, Jesus nos ensina, Esther nos ensina que nós devemos orar, buscar o Senhor. E não somente isso. É necessário, nós temos pessoas para fazer isso conosco. E você podia falar assim, não, beleza, eu vou orar, eu vou jejuar, beleza, tá tranquilo. Ela fala, nossa, eu preciso muito, orem comigo, jejuem comigo, cara. Me ajudem nessa, eu vou fazer, mas me ajuda. Jesus é a mesma coisa, ele na condição de Deus, ele fala, eu estou extremamente angustiado. Depois ele até pede, eu pedi para o Pai, para se fosse possível, ele me tirasse dessa. Então ele estava extremamente angustiado, ele nos ensina algo. Ore ao Senhor, jejue, clame ao Senhor, não para te livrar, mas para trazer tranquilidade, para somente vir a coragem do Senhor, para você fazer mesmo assim. Tenha pessoas, meus irmãos, construa isso. Não é algo que a gente vai fazer de uma hora para outra. Não é natural isso. Jesus passou 3 anos e pouco com os seus discípulos para construir essa relação, de ele poder se abrir com alguém, com os seus discípulos, assim, eu estou angustiado, cara. Sabe aquele camarada que não gostou das águas?
Sabe aquele cara que multiplicou o pão duas vezes? Sabe aquele cara que ressuscitou várias pessoas, que curou, que fez sinais e maravilhas e mudou toda a história de Israel? Eu estou angustiado. Eu estou aflito. Entende? Jesus não começa o ministério dele falando isso. É no final. Tem toda uma construção intencional da parte dele para ter esse tipo de relação com pessoas que ele pode se abrir e clamar, me ajuda. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou com medo. Eu não sei o que vai ser de mim. E é necessário que nós construamos isso. Não de uma hora para outra. Esther e Mordecai era tipo uma relação de pai para filho. Meio que Mordecai criou Esther. Era órfão. Então, imagina a relação, a intimidade que eles tinham para com o outro. É isso que nós devemos construir. Amém? Intencionalmente. Esse tipo de relação que realmente você pode se abrir sem medo de julgamento. Porque às vezes se você não constrói isso, irmão, você se frustra. Porque aí você vai se abrir com uma pessoa que ao invés de te ajudar, vai fazer a mesma coisa que os amigos de Jó. Será que você não está em pecado? É por isso que está acontecendo isso com você? Será que você não tem que pedir perdão para Deus? É por isso que está acontecendo isso com você? É necessário que nós possamos criar isso, desenvolver esse tipo de relação com o tempo. Aí que entra Atos 2,42 também. Estar sempre juntos, partilhada do pão, de todos os momentos, até o momento que você constrói uma relação de confiança, que você pode se abrir e falar tranquilamente, eu estou com medo, eu não sei o que eu faço, eu não sei nem para onde eu vou, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, me ajuda, cara. Me ajuda. Toda e qualquer relação, qualquer relacionamento, é necessário nós termos pessoas assim, amém? Que você possa criar esse tipo de relação. Não desenvolva assim de uma hora para outra. Não ache que é natural. O perigo de você fazer isso de uma noite para o dia é você se frustrar, achando que você pode confiar numa pessoa que você não pode confiar. Que ao invés de realmente orar e jejuar por você e te aconselhar, ela vai te acusar, ela vai te desqualificar, ela vai te incentivar ao contrário. Não faça isso. Aborta isso. Não fala com o rei, não. Então é necessário nós que sejamos intencionais nisso. Amém? Então, irmãos, primeiro ponto. Deus usa pessoas comuns. Deus usa pessoas comuns. Deus usa você, meu irmão. Em certas tarefas é você a melhor pessoa para se fazer. Por mais que não pareça, você é a melhor pessoa para fazer isso. Assim como foi Esther. Não parecia, mas ela foi colocada numa posição que ela era a melhor pessoa para resolver aquele problema. E você também vive essas situações. Você vive problemas que você é a melhor pessoa. Não que você é o bonzão, mas na posição que você está, você é a melhor pessoa para resolver. Mas não pense que você vai ser a única. Não pense que Deus não vai fazer se você não fizer. Deus vai fazer. Amém? Só que, irmãos, isso requer desconforto. Isso requer posicionamento. Isso requer de mim e de você coragem. Fé. Amém? Que não é fácil. O trem é difícil mesmo. Mas a certeza que nós temos que Deus está conosco. Amém? Isso que alimenta a nossa fé, isso que anima o nosso coração. Deus está conosco. Não nos falta nada. O Senhor é o nosso pastor, não vai me faltar. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai ser. Mas nós temos que trabalhar e estar alicerçado em verdades bíblicas. Não vai faltar. Eu não sei o que vai acontecer, mas não vai faltar. E acima de qualquer coisa, a nossa vida está no Senhor. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Amém? E nesse momento de dificuldade, você não sabe o que fazer, lembre-se disso. O próprio Cristo, no momento de fragilidade, se é que eu posso usar esse termo, no momento de fragilidade do ministério dele, ele abriu o coração. Não para qualquer um. Para os seus amigos verdadeiros. Pessoas realmente que ele podia contar e confiar. Porque ele provou isso. O ministério provou isso. Eu posso me abrir. Tanto que ele falou assim, eu não chamo mais vocês de servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu te chamo meus amigos. Meus amigos. Ele construiu isso. E naquele momento ele falou, me ajudem. Eles deram mancada? Deram mancada. Não oraram.
mas ele teve essa intimidade de falar, eu estou com dificuldades. E quão duro é, irmãos, nós, quando estamos nos nossos BO, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, quão difícil é a gente olhar a nossa volta e não poder contar com ninguém. Não é verdade? Mas às vezes a gente não conta com ninguém porque a gente não construiu isso. Isso é verdadeiro, isso é genuíno. Realmente você não confia em pessoas porque você não construiu essa confiança com pessoas. Mas quão duro é, quão difícil, parece que é mais difícil você passar pelo problema quando você olha a sua volta. Eu não posso falar para o fulano que eu não sei qual vai ser a reação dele. Eu não posso falar para o fulano porque senão ele vai contar para todo mundo. Eu não posso falar para o fulano porque senão ele vai me acusar. Eu não posso contar para o Beltrano porque ele vai falar coisa que nem da Bíblia é. Quão duro é, cara. E quão gostoso é quando você vai conversar com pessoas e as pessoas às vezes não falam nada. Só falam uma coisa assim, eu vou orar com você. Estou com você nessa. Quão prazeroso é, cara. Eu já vivi isso também. Eu já vi os dois lados da moeda. E quão prazeroso é quando você fala assim, mano, eu estou com você, cara. Tá difícil, mas eu estou com você. E às vezes a única coisa que a pessoa faz é isso, cara. E às vezes realmente o que nós precisamos, muitas vezes, não é que a pessoa faça alguma coisa. Jesus não precisa que os seus discípulos fizessem nada além do que orar por ele. Esther, a única coisa que ela pediu foi, orem comigo, jejuem comigo. Irmãos, o que você precisa disso. Não acho que as pessoas vão resolver seu problema. Às vezes até vão. Mas o melhor que as pessoas podem fazer por você, por vezes, é orar por você. Verdadeiramente, tá? Não é falar, eu vou orar por você e nem ora. Mas realmente orar por você. Jejuar com você. Você sentir que tem pessoas ao seu lado. Amém? Eu não sei se você está passando por um problema. Se não está, glória a Deus, mas você vai passar, irmão. E que quando vierem os problemas, ou no meio desse problema, que você possa lembrar disso. Amém? Fique de pé se você puder. Que você possa se lembrar disso. Que Deus possa te revestir de fé, de coragem. Não vai às vezes te encher de certeza. Você não vai saber o que vai acontecer. Mas que em nome de Jesus você possa ter fé que Deus está com você. Que você possa ter coragem para enfrentar esses problemas de frente. Amém? Que você possa ter pessoas que Deus colocou, que você criou, que você desenvolveu para te ajudar nesse momento de dificuldade. Para ao menos orar com você. Para ao menos jejuar com você. Amém? Que você possa desfrutar e você possa viver esse novo tempo.